Oi, 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 mamães lindas e amadas do meu coração. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Gestarcast, o podcast que vem para trazer informação leveza para a tua jornada materna. Eu sou Ana Paula Correia, profissional de educação física, especialista em exercícios físicos na gestação e no pós-parto. Estou aqui à frente desse podcast que tem meu coração. Hoje a gente vai falar de um tema que gera muitas vezes muitos medos, né? Como eu gosto de falar, quando nasce um bebê, nasce uma família, nasce uma mãe com as suas inseguranças, seus medos, e algo que causa muito medo é a questão da icterícia neonatal. Então a gente vai falar sobre esse assunto com duas queridas que têm meu coração, que já são sócias aqui do podcast, do Gestarcast, né? Que estão aí com algumas novidades maravilhosas para trazer o tratamento com muito mais acolhimento, com muito mais carinho para as famílias que possam vir, né, passar por uma situação assim. Então, mamãe, faz o seguinte, ó, dá o teu like, né, curte esse episódio, já compartilha com outras mães, com outras famílias, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser muito importante para vocês. Então, te inscreve no canal também para receber, né, os episódios aí em primeira mão. Lembrando que todo domingo, 10 horas da manhã, a gente tem conteúdo novo sempre aqui no canal. E também, né, pega teu suquinho, a tua aguinha, teu chazinho, porque você se sinta aí, ó, bem acolhida e vem conosco que o Gestarcast está começando. Para a gente dar início, vamos àquele agradecimento bem especial aos nossos apoiadores. A quarta temporada, então, tem o apoio da Branda Nutrição Materno-Infantil, Rabassa Seguros, Natália Belling, fonoaudióloga, Neoplenos Clínica Médica, Instituto Doutora Camila Milagres, Vila Ninho Cuidado Materno-Infantil, Amo Vacinas, Dermatologista Alice Paixão e Ana Paula, personal tentante, gestante e pós-parto. Então, como eu disse para vocês, né, essas duas convidadas aqui, elas já são sócias do podcast e elas dispensam já a apresentação. Eu vou deixar para elas fazerem uma breve apresentação delas hoje aqui, porque já são figurinhas carimbadas que vocês também já conhecem e garanto que vocês também têm muito carinho por elas. Então, que rufem os tambores para a pediatra Paula Trevisol e a Cris Bresolim. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada, Ana. Amamos estar aqui novamente, ainda mais com novidades. Verdade. Prazer, mais uma vez, estar aqui, só que agora de uma forma diferente, né, para falar do nosso novo empreendimento, que é a Vila Ninho, uma empresa que chegou para inovar na cidade de Pelotas, né, com coisas muito importantes que a gente percebe em grandes centros e que aqui ainda a gente não tinha essa chance, né? Então, eu vou contar um pouquinho, né, da história da Vila Ninho, como ela veio, como ela apareceu, como é que a gente se juntou, né, Paula? E para vocês entenderem. Eu tive um congresso em junho e aí conheci algumas pessoas, como em todos os congressos, a gente acaba fazendo, né, um network ali, né? Há muitas amizades, conhecendo muitos contatos, e ouvindo, né, coisas que nos agregam muito, né? E eu conheci uma empresa de fototerapia liderada por uma enfermeira, e aquilo me chamou muito a atenção. Eu digo, nossa, que legal. Cheguei em Pelotas, como eu me dou muito bem com a Paula, né? Mandei uma mensagem para ela. Eu disse, Paula, escuta, se eu trouxesse fototerapia domiciliar para Pelotas, tu seria uma pediatra que indicaria? Nisso ela já me ligou, né? Disse, tu não acredita, porque eu tô vendo os aparelhos também, porque isso, porque aquilo. Uma coisa muito em sintonia, assim, né? Já tava no teu radar. Eu tava também, sentada então, na sala com uma aula aberta, assim, pra ver, tipo, pra começar isso aqui também, né? Ai, que máximo. Eu disse, Cris, a gente trabalha tanto junto, a gente tem vários pacientes em comum, né? Não faz sentido a gente criar competição uma com a outra. Tipo, vamos se juntar e fazer acontecer. Forças. Ai, que joia. Até porque eu acho que não cabe na cidade, na quantidade de habitantes que temos, ter duas empresas de fototerapia, né? Sim. E aí, nisso, a Paula já tinha visto algumas outras coisas que ela achava que agregaria, e de fato eu acho que está sendo muito legal isso que ela falou, que depois a gente vai falar sobre os testes que a gente tem, né? E, enfim, lançamos a Vila Ninho, né? A gente veio com essa ideia desde junho, julho, e agora, né, em outubro, que realmente a gente começou as atividades já com bastante sucesso, bastante procura, né? E, enfim, é uma coisa nova,
É uma coisa, é um empreendimento totalmente diferente. É claro que as pessoas, né, os profissionais que indicam que serão os pediatras, eles têm algumas reticências nisso, mas que eu tenho certeza que à medida que eles forem conhecendo o trabalho, que eles forem percebendo o tanto de coisas proveitosas e tantos benefícios que a gente leva para essa família, eu tenho certeza que eles não vão mais querer internar nos hospitais, que eles vão preferir essa internação domiciliar. Exato, porque quando a gente tem o bebê, é tudo que a gente quer ir para nossa casa, né? Levar o bebê para o nosso cantinho, para o nosso cheiro, nosso aconchego. O hospital não adianta, o hospital é um ambiente de saúde, né? Que é onde nascem bebês, mas a gente tem aquela coisa, né? Do ambiente da doença, da tristeza. E bem ou mal, por mais que tu tá na sala, na maternidade, o ambiente em si de hospital é um ambiente, né, mais propício mais frio, então né? mais E o que a riscos gente- de tudo, de tu tá impessoal. com um bebezinho ali, então se tu consegue levar teu bebezinho para casa e ter uma forma de cuidar e tratar esse bebê da maneira adequada, com todo o suporte, que depois vocês vão poder falar também um pouquinho mais, né, sobre como funciona todo esse atendimento domiciliar, esse tratamento domiciliar da icterícia, na casa, no conforto da tua casa. Sem contar que que eu achei, mas eu já vou dar um spoiler, assim, um benefício que eu achei que foi maravilhoso, a questão do estar amamentando, né? Mas a gente vai falar isso um pouquinho mais. Pra gente colocar, então, todo mundo na mesma página, né? Vamos falar um pouquinho sobre a icterícia. O que é a icterícia, né? Como que se desenvolve. Enfim, Paula, fala pra nós um pouquinho a respeito. Então, a gente sabe que cerca de 70% dos bebês recém-nascidos ficam amarelos, né? Com um amarelão, né? E a icterícia neonatal é o acúmulo da bilirrubina, que é esse pigmento amarelo na pele, tá? Para prematuros, aí a gente já tá falando em mais de 80%. Uau. Então, ou seja, a maioria dos bebês vai ficar amarelo, né? O que acontece? Quando o bebê tá dentro da barriga, quem dá conta ali da eliminação da bilirrubina é a placenta, né? Então, quando o bebê nasce, ele é cortada a circulação através do clampeamento do cordão. O fígado do neném, então, tem que dar conta desse pigmento amarelo. Então, é muito comum que ele não engrene tão rápido assim e apareça essa cor amarela na pele, né? Também aí tem outros fatores, né? Que o bebê, ele tem muito hematócrito, o bebê tem muito sangue, né? Até porque dentro da barriga ele não respira. Sim. Então, ele precisa de muito mais hemoglobina para levar o oxigênio até as células. E, então, esse sangue degradado é o que vai gerar o pigmento, a bilirrubina. Então, ele tem um aumento de produção e uma diminuição na eliminação. Então, isso faz esse acúmulo. Aí, a gente está falando de uma icterícia que a gente chama de fisiológica, aquela normal que o bebê vai apresentar. Aqui, eu não estou falando de bebês com quadros infecciosos, que podem ter mais a icterícia. Eu não estou falando de bebês que têm incompatibilidade do sangue. Então, a gente tem quadros onde a mãe tem o sangue negativo, ou o bebê tem o sangue positivo e a mãe negativo, pode dar essa briga que eu digo para as famílias, né? Ou a mãe tem o sangue O e o bebê tem A ou B. Então, aí pode dar quadros onde essa produção da bilirrubina aumenta. E aí, então, o quadro pode se tornar mais intenso. Outro quadro que a gente fica muito de olho é quando o amarelão aparece antes de 24 horas de vida, né? Então, essa icterícia precoce, ela não é fisiológica. Então, a gente tem alguns quadros que eles saem um pouquinho da regra, onde o pediatra aí vai estar bem atento, né? O que acontece? Eu falo para as famílias, né? A icterícia é tão comum. Bom, a gente está falando que a maioria dos bebês fica amarelo. Ela, se precisa de tratamento, um tratamento com luz, né? Então, ela é uma coisa tranquila? Olha, a gente tem que estar muito atento, porque em níveis muito altos, esse pigmento amarelo, ele tem uma afinidade com o líquido que circula no nosso cérebro, né? Com o líquor. Então, desculpa, ele pode impregnar o cérebro e causar um quadro que é o kernicterus, que é um quadro grave, que pode gerar, tipo, uma paralisia cerebral, né? Então, não é porque é comum e é tratado com luz que a gente deve negligenciar a icterícia neonatal, né? Então, é um quadro, sim, que o pediatra fica muito atento e sempre identificando esses fatores de risco antes, né? Pra gente já ficar mais de olho nesse neném. E até quantos dias após o nascimento do bebê pode surgir a icterícia?
Normalmente, o pico é no 5º dia de vida, né? Então, normalmente, na primeira semana ali, o bebê já apresenta. E o comum é que faça o pico e baixe. Então, bebês que após o 5º dia também seguem muito ictéricos, a gente tem que olhar a amamentação, né, Cris? Eu recebo muito bebê ictérico encaminhado da consultoria de amamentação. O bebê não está engrenando a mamada, quando a gente vê, ele está mais ictérico. Por quê? Porque a bilirrubina ela é eliminada no xixi e no cocô. E então, aí, se ele não tá, a única... Tem baixa ingesta. É a baixa ingesta Não do dá leite vazão. materno, que é a única coisa que não vai eliminar. Exatamente. Então, isso é uma coisa que a gente cuida muito as mamadas, né? E me perdi. O que eu tava falando? Sobre o período, né? Quantos dias falou que no quinto dia isso, no quinto dia útil, no quinto dia ali, que Isso. geralmente após o nascimento é onde dá o pico e depois a tendência é diminuir. Isso, essa é da icterícia fisiológica. Agora, uma icterícia que está mais persistente, a gente tem que ficar de olho. Uma icterícia que vai além ali dos 21 dias de vida, muito intensa, aí também a gente tem que ficar atento, porque existe até uma campanha da Sociedade Brasileira de Pediatria, que é o Alerta Amarelo, porque existe um problema no fígado dos nenéns, que ele é... a gente tem que estar muito atento, porque o bebê pode precisar até de transplante de fígado, que é a atresia de vias biliares, onde esse bebê tem até os 2 meses de vida para tratar, senão ele vai para transplante, né? Então, aí é outro tipo de icterícia. Ela é com a bilirrubina direta, que é bem a ver com o fígado mesmo, né? Então, o bebê também que persiste muito tempo com icterícia, a gente também tem que investigar para excluir essas causas mais graves. Os pais têm que estarem bem atentos, então, né, Paula? Claro, ali na primeira semana a gente tem uma consulta com o pediatra, onde é feita uma avaliação, mas nada melhor como o pai e a mãe que estão o tempo inteiro com esse bebê, observando, dá o banho, troca a fralda e acompanhando como que tá indo, né? Então, às vezes, os pais querem mandar foto, né? Pra gente entender pela foto se o bebê tá amarelinho ou não. Mas a questão é que por foto é muito difícil de avaliar. Porque o bebê ele tem a pele mais avermelhada. Eles são pletóricos, esse é o termo técnico, né? Então, a gente sempre dá a dica, né, Cris, de dar uma leve pressão na pele para ver aonde que tá amarelo. A icterícia, ela se distribui no sentido crânio-caudal. Então, ela vai da cabeça e aí ela vai baixando, né? Então, a primeira coisa que a gente nota é o branco do olho, às vezes. Fica mais amarelinho. E é a última coisa a sair. Porque ela também regride no sentido caldo craniano. Então, os pais se assustam muito quando o branco do olho fica amarelo, mas para nós é super tranquilo. O que eu me preocupo? Quando esse amarelão ele vai baixando, abaixo da linha do umbigo eu já tenho que estar mais atenta. Então, eu sempre oriento assim, vai trocar a fraldinha do recém-nascido. E o bumbum, ali, o saco escrotal, os grandes lábios estão amarelos, a gente tem que fazer o exame para ter certeza, porque é só com a dosagem do sangue que a gente tem certeza a que nível que isso tá, né? Se confirma através de exame de sangue. Até 12, normalmente, para o bebê a termo, é considerado normal. Ela aparece, porque a partir de 5 aparece na pele, mas até 12, para recém-nascido, a gente vai acompanhando. Quando os níveis estão mais altos, aí a gente vê a indicação do tratamento, que é a fototerapia. Não é colocar o bebê na luz de casa, não é colocar o bebê no sol, não é dar nenhum tipo de chá, nem banho com o chá. Nenhuma dessas medidas é efetiva. Quando a gente... às vezes os pais ficam com medo, né? De precisar fazer algum tratamento. E aí as pessoas preferem não fazer o exame. Não, nós vamos deixar mais um pouquinho para ver se isso passa. E aí começa, às vezes, a rede de apoio dar essas ideias, né? Não, vamos dar um chá, vamos não sei o quê. E aí a coisa pode se tornar perigosa. E a família, muitas vezes, não tem a ideia que é uma doença que muitos têm e que ela pode, assim como vir, sair, ok, tudo certo, se resolver. Ou pode progredir. Mas que ela pode progredir e pode se tornar, sim, algo realmente grave. Isso. Então, não dá para deixar passar, né? Isso. Perceber alguma alteração, conversa com o pediatra, já chama, Exatamente. já conversa. Tá, Paulo, então assim, muitos acontecem a partir ali, né, do 5º dia. Esse bebê, teoricamente, já está em casa. Exato. E aí tu tá lá, feliz da vida com o teu bebezinho em casa e o procedimento padrão, antes da Vila Ninho, em Pelotas, pelo menos, Internar. né? Isso. Seria levar esse bebê de volta para o hospital internado. Exato. Então, muitos hospitais, inclusive, não aqui na cidade, tá? Até na capital, tudo mais, internam um bebê em UTI para fazer fototerapia, tá?
é uma das opções que a gente tem aqui em Pelotas também, é uma internação numa unidade semi-intensiva. Então, a mãe muitas vezes está ali pós-cesárea, né, com uma sutura de uma cirurgia abdominal recente, tem que ficar numa cadeira do lado do seu bebê. Em muitos serviços, a mãe é orientada a não amamentar, né? Porque qual é a justificativa? Seria que o bebê não pode sair da luz, mas a gente tem como flexibilizar isso também, né? A gente, às vezes, aumenta o aporte de leite quando a amamentação não engrena, mas isso não é contraindicação à amamentação, né? Então, a gente tem muitos casos onde essa internação vai gerar um sofrimento na mãe, a adrenalina inibe a produção do leite, essa mãe já fica... né, com menos produção, e aí às vezes acontece até um desmame precoce. Além de tu estar expondo esse bebê a germes hospitalares e muitas vezes germes de UTI, que a gente sabe que é uma microbiota diferente, né? Sim. Então, são muitos os riscos. É um bebê que vai estar, além de estar mais afastado da própria mãe, que não vai estar ali no colinho da mãe, no chamego toda hora, numa amamentação livre demanda, né? Vai estar longe do pai, se tem irmãos, vai estar longe de irmãos, porque o UTI, as visitas são restritas, inclusive, para bebês, né? Com certeza. Fora que a gente não abordou o caso onde não tem leito e esse bebê fica num pronto-socorro, em fototerapia. Exposto a qualquer... A tudo. Então, as vantagens do tratamento domiciliar começam aí, mas vão muito além, porque o tratamento domiciliar ele é extremamente seguro. Os aparelhos que a gente tem são os mesmos aparelhos usados em qualquer UTI, qualquer hospital, que é o Bilitron Sky da Phanem 5006. Hoje é o aparelho mais moderno que a gente tem no mercado, é o aparelho que a Vilaninho usa, tá? Então, a gente sempre firma nisso, a segurança do tratamento. E existem contraindicações ao tratamento domiciliar. Então, um bebê com menos de 35 semanas, um bebê com sepse neonatal, que é uma infecção generalizada, bom, aí o bebê tem que estar dentro do hospital. Sim, porque não é só icterícia, né? Exato. Tem outro fator ali que exato. depende do hospital. Sim, mas um bebê a termo, um bebê que deu tudo certo, né? A gente interna em casa. Não tem por que esse bebê retornar para o hospital, porque não há nada a ser feito dentro do hospital, a não ser essa luz. Exatamente. Né? Sim. E essa, a nossa fototerapia, ela é móvel. Então, quem buscar as nossas redes, tem ali um dos posts no feed, que é um atendimento domiciliar. E eles vão perceber essa movimentação desse nosso aparelho. A mãe pegando o bebezinho, botando no peito para amamentar, o pai ajustando a luz, né? Então, tudo isso a gente vai na casa, a gente explica, a gente demonstra. Né, Paula? A gente faz as visitas, né, domiciliares, Sim. né? Eu e o Rodrigo fazemos as visitas domiciliares 2 vezes por dia. A gente está junto dessa família. E quando o pediatra nos recomenda, a gente passa tudo para esse pediatra, o que está acontecendo. A gente sai da casa da família e a gente passa toda essa evolução para o pediatra, né? Não é porque a Paula está na equipe que a Paula é a pediatra, né? Dos bebês que chegam para nós, não. A Paula é pediatra, ela é sócia da Vilaninho, assim como eu e o Rodrigo. Porém, a Paula atende os pacientes dela, que ela encaminha, e os outros pediatras vão atender os pacientes que eles encaminharem, né? Sim, sim. Caso haja algum problema, por exemplo, um pediatra encaminha o paciente e diz, olha, Cris ou Rodrigo, vou viajar, não vou poder acompanhar esse bebê. A doutora Paula pode acompanhar para a gente sem problema nenhum. A Paula vai assumir esse bebê na fototerapia. Mas isso para enfatizar que esse bebê nunca vai estar desassistido no atendimento pediátrico. Sim, é uma segurança para a família também, né? Claro Saber que sim. Às vezes até o contato, a gente não consegue fazer um contato mais direto com o pediatra do bebê. A gente falou, às vezes alguma viagem, enfim. Tem um outro pediatra da equipe que também vai estar por dentro de tudo que está acontecendo, né? Com Uma coisa que eu acho certeza. importante falar, Ana, é que a Vilaninho não trabalha com indicação de foto. Quem indica o tratamento é o pediatra da criança, tá? Então não é assim, ai, meu bebê tá amarelo, vou chamar aqui a Vilaninho para fazer o banho de luz. Não é assim que funciona. Então, é um tratamento que vai ser feito numa internação domiciliar, mas ele é um tratamento que tem que ser prescrito por médico, né? Então, o pediatra atende o bebê, faz ali a sua avaliação, vocês têm indicação de fazer fototerapia e temos a opção domiciliar. Aí é acionada a Vilaninho, tá? Onde nós temos uma equipe que sou eu como backup, que é isso que a Cris está explicando, né? Então, o pediatra
vai acompanhar essa criança, vai visitar a criança. Da mesma forma que se fosse no hospital. Exatamente. O pediatra vai passar a recomendação, a orientação. Vai passar a visita, vai acompanhar o tratamento. Olha, não tô com disponibilidade. E mesmo ele acompanhando, eu passo o relatório do tratamento, como ele está indo para o bebê, porque a gente também acompanha o bebê através das coletas de sangue que nós fazemos. Esse eu acho que é um diferencial bem grande do nosso serviço, onde quem faz é o Rodrigo, que é o enfermeiro da equipe, que é o meu marido. Não é o Rodrigo Bresolim, é o Rodrigo Grec, é muito Rodrigo. São muitos Rodrigos nessa dupla. Então, essa questão das coletas, eu acho que é uma parte que nos diferencia bastante, porque quem tem filho sabe, né? A dificuldade que é uma coleta de um bebê. O que eu acho que enriqueceu tanto o nosso trabalho como Vilaninho? Tanto eu, como a Cris, como o Rodrigo, que atendem famílias, a gente sabe as demandas que as famílias aqui de Pelotas têm, né? Então, as pessoas vêm... Cris, tu não sabe me indicar um laboratório que colete bem? Porque eu fui coletar em tal lugar e foi um caos. Ai, doutora, a gente foi fazer o teste do pezinho, não foi legal. Então, a gente recebe essas queixas, essas demandas, e a gente, com isso, procurou criar um serviço, além desse acolhimento, desse atendimento domiciliar, evitando o desmame e tudo mais, a gente também trouxe esses outros aspectos para que as famílias recebam um serviço totalmente seguro, completo e que tenham uma experiência boa no final. É, né? porque isso realmente é muito comum nas coletas, né? Tu percebe que não tem muitos profissionais especializados, assim, tipo, com aquele jeito para tirar, né, para coletar da criança. É diferente, é muito diferente do adulto. Enfim, tu precisa de um tato melhor, de um feeling, aquela atenção, a experiência para te ser mais assertivos. Não ficam lá cavocando. Ai, que eu chego da uma angústia, né, gente? Meu marido fica enlouquecido, né? E a gente, uma coisa que eu sempre falo, tanto para Paula quanto para o Rodrigo, que eu acho que nós, enquanto profissionais, nós temos as nossas preferências, as nossas especializações, né? E o Rodrigo é um enfermeiro, que ele é um enfermeiro emergencista, né? Então, assim, ele pega uma veia de olho fechado, coisa que eu, em recém-nascido, né, bebês, eu não tenho essa segurança que o Rodrigo tem. Então, quer dizer, eles têm a segurança em mim de outras coisas que eu faço muito bem, eu me sinto super segura com eles em coisas que eles fazem super bem, e a gente se complementou, né? Então, isso ficou, eu acho, sensacional, porque a gente fica seguro de largar um paciente, né, na mão de... Não, hoje quem está no plantão, digamos assim, é a Paula e o Rodrigo. A gente fica trisseguro. Hoje quem está é a Cris e a Paula. Sensacional, entendeu? Então, isso faz a diferença de tu saber que tu vai indicar para aquela família um profissional super capacitado, né, para fazer aquele acolhimento, aquele exame, aquela visita. Enfim, isso é muito bom, né? São vários olhares atentos, né? E, como eu disse, tu pega... O fato da gente fazer algum tratamento, qualquer tipo de contato que a gente tenha com o filho da gente, com alguém, tu percebe a diferença quando é com uma mulher e quando essa mulher é mãe, é outro tato. Do que quando não é. Então, assim, é uma equipe que está completa, como vocês falaram, né? O Rodrigo é pai, o filho de vocês está com que idade agora? Está com 1 aninho e 1. Então, assim, é pai que viveu há pouquíssimo tempo essa fasezinha, né? Desses bebês que podem João passar ficou por ictérico. Ele teve. Então, assim... Tem um cuidado diferente, tem uma atenção diferente, além de toda a bagagem, experiência, né, em relação ao cuidado de saúde, enfim. A Paula, como pediatra, a mesma coisa. A mãe é outro olhar. Eu acredito que a gente ouve muitos pediatras falarem, nossa, a minha consulta, meu atendimento mudou depois que eu virei mãe, né? E a Cris também, que a mãe, por mais que os guris já sejam maiores, mas é esse olhar, atenção, né, de algo que é primordial, esse cuidado e o incentivo ao aleitamento materno, né? Então... É só realmente o cuidado, atenção total, né? Sim, e pelos guris serem maiores, eu sei hoje tudo aquilo que eu queria ter tido e eu não tive. Tu entende? Então, esse olhar diferenciado em cima do que eu não tive é o que muda muita coisa, sabe? Então, eu não virei consultora de amamentação à toa. Eu virei consultora de amamentação porque eu tive muita dificuldade de amamentar, não tive suporte nenhum, né? Não tive o que hoje eu tenho, né, de conhecimento.
E hoje eu digo assim, nossa, se eu tivesse isso tanto tempo atrás, como teria sido diferente, né? Sim. Porque as pessoas, hoje, eu tô falando de hoje, né, 17 anos depois, eu ainda ouço as mesmas orientações de quando eu ouvi há 17 anos atrás, né? De coisas que os pediatras mandam fazer, que eu fazia, que nem existe mais. E eu tenho tudo lá no meu consultório de apetrechos, que as pessoas, tu sabe bem, tu passou por mim, de apetrechos que pediatras indicam. Eu digo, gente, isso aqui não se usa nem no tempo do ariri cachaça mais. E a gente tem indicação. É tão engraçado que a gente vai aprendendo com os profissionais. E aí, quando tu vê alguém indicando, tu pensa, não, só um pouquinho, isso não. Porque eu aprendi com a Cris que não é assim, que isso não se usa. Né? Aqueles absorventes mesmo, coloca, gente... A gente tem que se não usa atualizar pra- todo o É, tempo, exato. né? E a Vila Ninho vem para isso. Vem para mudar esse conceito da hospitalização, da internação dentro de um ambiente contaminado, né? Do retirar esse bebê da mãe, né? Na função da amamentação. Nossa, Por que não amamentar? Qual é o problema, né? E isso vai passando. Aí tu vai para um hospital e tu questiona os técnicos de enfermagem, que são quem estão ali, por que a mãe não pode amamentar? Eu duvido que um deles vai te responder, entendesse? Porque eles vão repetindo o padrão, que já vem há anos, né? E eles não sabem por que essa mãe não pode amamentar. Ah, não pode porque não pode. Né? Não pode Sim. porque está prescrito, não pode retirar o bebê não é do nem a berço. conduta. Às vezes o enfermeiro às vezes até nem concorda com aquela... Mas ele segue o padrão. O padrão. Que é descrito, né? É tem que, isso. tipo assim, tem que obedecer e tá tudo bem. E Então a- não pode, porque não pode. A fototerapia domiciliar, ela já é realizada há muito tempo em outras regiões do país, tá? E até fevereiro desse ano, agora 2025, saiu um estudo canadense maravilhoso, super completo. Porque o objetivo do estudo foi entender por que não se fazia mais quantidade de protocolo de foto domiciliar no Canadá. E eles viram que é só pela falta de aparelho e equipe especializada. Porque se tivesse mais equipes e mais aparelhos, virtualmente 95% dos casos de icterícia que tem indicação de foto podem ser feitos em domicílio com segurança, tá? Então, na verdade, isso que a gente está trazendo, essa inovação que a gente está trazendo para a região, em muitos lugares, em muitos estados do nosso próprio país, já é feito há 12, 14, 15 anos, tá? Então, isso a gente reforça muito, né? O tratamento é extremamente seguro, o nosso olhar é atento. Um dos requisitos para a gente fazer o tratamento domiciliar é a coleta de bilirrubina a cada 24 horas. Então, não é que a gente vai lá na casa, liga o aparelho e diz tchau, tchau, voltamos daqui 48 horas. Não, é feito um olhar muito atento a essa família. A gente faz um grupo com a família, onde eles tiram todas as dúvidas. É feito um controle de temperatura e de fraldas, onde a gente orienta ali, bota todos os horários onde eles têm que fazer o controle. É uma coisa simples, mas é mais um aspecto onde esse tratamento se torna ainda mais seguro, né? E tem tudo para nossa região fazer com que isso aconteça de uma maneira mais difundida, né? Claro, a gente tá, como a Cris falou, a gente começou faz poucos meses, né? A gente tá se estruturando, trazendo aí também outros serviços, onde a gente vai conversar aqui agora um pouquinho também. Mas o nosso carro-chefe, que é a foto domiciliar, tem tudo para qualquer caso poder fazer. Não tem por que não fazer. Eu acho super interessante, assim, a questão do pioneirismo, né? Então, assim, para muitas pessoas, isso é novo. Tipo, para mim mesmo, isso é uma novidade. Mas, na verdade, é novo pra gente aqui. É algo que já ocorre há muito tempo. E que tem comprovação que o tratamento é tão efetivo quanto o tratamento hospitalar. E, agora, segundo vozes da minha cabeça, eu acredito que talvez seja até um tratamento mais efetivo ainda. Pela questão de benefícios. Porque o bebê vai estar fazendo o tratamento no colinho da mãe, no colinho da avó, no colinho do pai, no peito, né? Se for o caso, já está mamando. Então, a gente sabe que essa estrutura familiar, né, para base de qualquer tratamento, para qualquer ser, tu tá num ambiente onde te traz tranquilidade, né, segurança, aconchego, isso vai ter melhora no teu tratamento. A gente vê casos até de pessoas precisando de idade, que estavam doentes, e aí o hospital liberou que o cachorro fosse, né? E só por aquele contato de algo familiar, a pessoa já tem melhoras. Então, imagina pro bebê que está vivendo tudo diferente, e aí sai daquele aconchego para ir volta para o hospital, onde a gente falou, né? Risco de outras infecções
tá no ambiente hospitalar. A gente vai no hospital, a gente evita decidir, né? Porque não quer se contaminar, enfim. Aí imagina um bebê com poucos dias de vida, volta Até pro a hospital. proteção ocular que é usada na fototerapia. A nossa é um protetor ocular adaptado, confortável para o bebê. Em muitos hospitais não tem. Descartável. Claro, de uso Descartável. único ali. E no hospital, eles às vezes até colam com esparadrapo no rostinho do neném. micropore, Aquela pelezinha sabe? toda Então, sensível. assim, ó, a nossa foto, além do aparelho da foto ser... Os dois são 0, entendesse? De fábrica. Outro ponto, né? Moderno, novinho. Zerados, novinhos, né? Totalmente móveis. A gente tem a função que a gente deixa com a família o termômetro, a gente deixa com a família uma régua, porque a gente explica, né, quanto que tem que ter de 30 a 40 centímetros da luz até o tórax do bebê. A gente posiciona, ajuda. A gente explica sobre o bebê estar deitado numa superfície branca, né, que reflete melhor a luz. A gente deixa com a família um aquecedor, uma estufa, para que, por exemplo, vai na casa, não tem um ar-condicionado, não tem uma estufa, a gente tem. Então, a gente vai deixar, porque aquele bebê precisa ficar num ambiente aquecido, visto que a luz, como algumas pessoas pensam, ela não aquece o bebê, né? É uma luz fria, então ela não produz calor. E ele tem que ficar peladinho, né? Então, por isso, só de ambiente fralda, né? E com o óculos. Então, o bebê, a mãe, por exemplo, tá ali, né? Tá no momento de mamar, ela vai retirar o bebê, vai posicionar o bebê no peito e o pai vai posicionar essa luz para esse bebê, né? E é assim que vai o processo da fototerapia, tá? E eu já ouvi, porque eu já sigo a Vilaninho, óbvio, né? A questão da facilidade de usar esses equipamentos, que às vezes as pessoas ficam com receio, né? Ai, mas pode ser difícil, mas é super simples, né? Super fácil. Tu liga um botãozinho, posiciona 2 teclinhas à direita e tá pronto o aparelho para usar. Não tem mistério nenhum. Fora que essa família, que nem a Paula já mencionou, tem um WhatsApp, um grupo conosco, os 3 estão no grupo, mais a família, quem eles quiserem colocar. Geralmente fica o pai e a mãe, né? E eles ficam ali, aconteceu isso, aconteceu aquilo, isso tá certo, é errado. E a gente fica o tempo inteiro. Nós estamos 24 horas em suporte com essa família. Que espetáculo. A duração do tratamento é 48 horas, tá? Claro, podendo prorrogar, mas a maioria dos quadros está resolvido ali nas 48 horas. E a adesão às nossas orientações é o que faz também a diferença. Então, o paciente ficar peladinho, a luz ficar numa distância adequada, e isso é o que faz o tratamento ser efetivo. Sim. Então, ó, já sigam a Vilaninho lá, vocês vão ver, inclusive, relatos, né? Que já tem vários relatos lá de muitas famílias que já passaram por esse processo com vocês e contando como foi essa experiência. A questão de ser fácil, a questão de todo o suporte que tem. Com certeza. Né? É. Bem, falando então em Vilaninho, né? Que a gente está citando a Vilaninho e tal. É a empresa pioneira nesse tratamento de icterícia domiciliar. E o que mais a Vilaninho oferece, então? Então, trouxemos para a região também o teste da bochechinha. Sim, mais um teste. Temos olhinho, linguinha, pezinho, né? Orelhinha. Então, Orelhinha. o teste da bochechinha, ele tem um diferencial importante aqui, Ana, porque ele pode ser coletado do primeiro dia de vida até a criança completar 1 ano, podendo ser prorrogado, tá? Então, não é que uma criança de mais de 1 ano não possa coletar, ela pode coletar, mas aí, como o objetivo do teste é o diagnóstico precoce de doenças graves e tratáveis que se manifestam até os 6 anos de vida, a ideia é que a gente faça esse teste o mais precoce possível, tá? Ele é feito com uma coleta de um cotonete na bochecha, por isso que é bochechinha, né? A gente pega ali as células do bebê, Totalmente indolor. indolor, tá? Bem tranquilo, bem rapidinho. A única coisa é que a criança tem que ficar 30 minutos sem mamar e sem chupar os dedos, sem chupar a chupeta, porque a gente precisa que acumule ali as células, né? Pra ter uma amostra melhor pra mandar pro laboratório. Criança pequena que adora botar tudo na boca, dá uma Isso. cotonete, eles mesmos vão fazer um teste por conta própria. Verdade. Já bota tudo na boca. Eu vou adorar. O laboratório onde é analisado esse teste é a Mendelix, que é um laboratório referência em análise genética no mundo inteiro, principalmente aqui nas Américas, tá? Mas eles analisam exames até da Arábia Saudita. E é um exame completo, né? Ele vê 540 genes, tá? Onde engloba aí muitas doenças. Acho que as mais famosas é a AME, onde é aquela doença que vai tendo paralisia muscular. O momento desse diagnóstico faz toda a diferença para o prognóstico da vida da criança.
Retinoblastoma, que é aquele tumor de córnea, ou até a filha do Thiago Leifert teve, né? Então ele ficou mais famoso. Faz o teste do olhinho, mas a gente analisando o gene também, essa criança vai ser monitorizada muito mais de perto, né? E aí tem outras, diabetes congênita, que as pessoas às vezes nem conhecem, né? Muitas vezes a criança faz o diagnóstico da diabetes quando ela já está num quadro de acidose grave. Sim, quando começa com alguns sintomas, Isso. aí que começa o tratamento. E assim, não, assim, você já consegue... E temos prevenir. genes de doenças que o teste do pezinho vê, mas um não substitui o outro, né? Então, fibrose cística, hipotireoidismo congênito, também se vê essa parte genética no teste, tá? O teste é direcionado para pacientes assintomáticos. Então, por exemplo, assim, o meu filho teve internado em UTI, teve crise convulsiva. A gente não faz o teste da bochechinha, a gente faz um painel genético para pacientes sintomáticos. Então, a própria equipe de geneticistas da Mendelics direciona essa análise para genes de doenças mais prováveis de serem analisadas, entende? Então, além do teste da bochechinha, nós, Vilaninho, somos parceiros da Mendelics. Então, por exemplo, crianças com colesterol alto. Existe o painel de hipercolesterolemia da Mendelics. A gente faz a mesma coleta indolor numa criança grande. E aí a criança vê se ela tem uma tendência familiar, por que esse colesterol está aumentando? É só erro alimentar ou ela tem um fator genético? Isso faz toda a diferença. Com Painel certeza. de autismo, painel de crises convulsivas. Então, a Mendelics, ela tem vários painéis onde o pediatra pode solicitar, mas aí o teste da bochechinha, a própria família pode procurar a Vilaninho e solicitar, tá? Tu sabe que isso é bem interessante, porque às vezes as famílias ficam... Sabe aquela coisa que parece assim, tem coisa que é melhor nem saber? Prefiro nem saber, né? Porque é uma coisa que vai ser, talvez, desenvolvido lá no futuro. Mas, primeiro que você saber que você tem essa predisposição, você já diminui horrores as possibilidades de realmente você desenvolver. Porque você já sabe que a gente pega a criança com uma predisposição para um diabetes. Bem, a gente já vai ter mais cuidado em relação à alimentação, né? A prática de atividades físicas e tal. E, possivelmente, essa criança que hoje é uma criança e vai se tornar um adulto, um idoso, talvez vai conseguir viver a sua vida normalmente, certeza. tranquilamente, sem desenvolver o diabetes. E se não soubesse? E a ideia... Não, ia cuidar, porque às vezes é detalhes, né? Que fazem toda a diferença. Então, é importante a gente ter o conhecimento, né? Não fiquem com medo, mães, de descobrir as coisas. Isso aí. Descubram Quanto antes, quanto antes melhor pra gente poder intervir, né? O que eu acho interessante é que são genes analisados onde o tratamento precoce faz diferença. Então, não é que tu vê que tem um gene ali de uma doença que a pessoa vai manifestar com 60 anos. Não é esse o objetivo do teste, né? O objetivo do teste são doenças tratáveis graves, onde o diagnóstico precoce ele vai te fazer a diferença, né? Então, eu até falei pra Cris, eu tô com vontade de fazer no João, porque o João tá com mais de 1 ano, mas assim, há 1 ano atrás, quando ele nasceu, eu não tinha essa possibilidade aqui na região. E agora a gente tá fazendo. A Ana Laura vai fazer 2, né? E eu vi alguma coisa sobre esse teste e tal, mas também não. O pediatra também na época não falou nada, também não lembrei de perguntar e tal. E eu até chamei a Cris esses tempos. Eu digo, como é que funciona? Porque realmente eu tô pensando em fazer nela, mesmo com 2 anos já, pra. Eu não vejo problema, né, Paula, de fazer numa idade um pouco mais avançada, até porque é isso, são doenças tratáveis. Então, se tu tiver a chance de sair na frente, né, e poder proporcionar para essa criança algumas mudanças de hábitos, né, eu acho que já está valendo. Com certeza. Né? Não com tem certeza. problema se tem 1 ano, se tem 2, né? Eu acho que esse é o objetivo. Até tem parte ali de ateromatose em artérias que é raro em criança, né? Placa de ateroma, que é o que causa o infarto. São casos raríssimos em crianças, mas quando eles ocorrem, eles já ocorrem num momento grave, né? Numa parada, num óbito. Aí depois que vai se descobrir. Então, qual é o valor de... Isso não tem valor monetário. Né? Não tem como mensurar. Não tem valor monetário que mensure um diagnóstico precoce de uma AME. Só as famílias que as crianças têm AME é que sabem o que é tu vê o teu filho perdendo as habilidades que ganhou. Então, a criança que caminhava para de caminhar. E isso, até chegar no diagnóstico, muitas vezes demora meses, tá?
E isso não tem como mensurar, né? Então, o teste da bochechinha, ele é uma segurança, né? Pra tu saber, não, tá tudo ok aqui, agora vamos focar. E o que eu acho legal, Ana, de dizer? Ele é complementar ao teste do pezinho. Então, eu fiz um teste do pezinho super completo. Não, mas tu pode fazer o teste da bochechinha para associar essa triagem dessas doenças graves pra tu ter certeza de que tá tudo ok ou não. Temos tal risco, então vamos atrás do É isso do que eu penso, tratamento. porque uma coisa, se não tem como tu descobrir antes, tudo bem, não tem o que tu Isso. fazer. Agora, se tem como, e depois chega a ter alguma coisa, tu pensa, por que eu não fiz? Eu podia ter feito algo antes, eu podia ter evitado, eu podia ter prevenido, eu podia ter melhorado, eu podia... E a gente tá aí? com uma procura bacana, sabe, Ana? A gente tá demais. vendo esses bebês que estão nascendo e que já têm o contato com a Vila Ninho, já conseguiram. A gente está tendo muito mais procura direta do que indicada, tá? Então, o que eu falo? Muito mais procura do próprio paciente vindo atrás para fazer Sim. do que Indicação indicado do por pediatra. profissionais, né? E eu acho isso muito legal, porque as redes estão aí para isso, né? Para nos mostrar tecnologias novas, né? Inovações, coisas que estão vindo para somar. E eu espero, do fundo do coração, que as pessoas, esses profissionais, possam cada vez mais contar com esses serviços e mostrar isso para essas famílias, como é muito melhor o que a gente está propondo do que, né, as coisas que já estão obsoletas, né? Porque a gente está vindo, de fato, é para somar. É para trazer conforto, inovação, segurança para essas famílias, Falando né? em conforto e segurança, eu sei que a Vila Ninho também tem cursos para pais, desde cursos do banho, da troca de Isso. fralda, né? Os pais de primeira viagem que se apavoram. Então, mamãe, ó, tá com aquela amiga ali que também tá entrando nesse mundo agora, o bebezinho tá para chegar, já manda esse episódio para ela. Fale um pouquinho para nós, então, brevemente, deste curso também que tem para pais. Isso. Então, a gente tem 2 modalidades, tá? Onde até então a gente estava fazendo a modalidade domiciliar, a gente vai na casa da família e até 6 pessoas, a escolha da família, podem ser treinadas e é um curso bem completo, tá? Tanto a parte de amamentação com a Cris, os cuidados com o recém-nascido, cuidados com o cordão umbilical que gera tanta dúvida. Dá um pânico nas mães. As rotinas hospitalares, né? Que tu fala. Isso, também a parte de sono seguro, banho. Banho também é uma coisa que gera muitas dúvidas, né? Não, e uma coisa, eu vou só te interromper, Claro. uma coisa legal, assim, que a gente, enquanto equipe, a gente vai só somando coisas para que a Cada um gente, tem né, para que a gente trabalhe de uma forma que realmente encante naquele momento, porque num curso desses, a gente não tem um recém-nascido, né, para poder demonstrar. Sim. E aí eu comecei a sentir falta de um bebê, entendeu? Alguma coisa que realmente fosse diferenciado. Podia ter trazido, né? Podia. E aí eu investi pesado, inclusive, porque quem sabe quanto custa um bebê reborn, entendeu? E ela, né? É igual, ela tem o coto umbilical, ela tem tudo, tu entendeu? Sim, a Cris é uma mãe reborn. Eu sou uma mãe reborn. Então, assim, por que eu fiz isso? Porque eu quero que essas famílias tenham o contato de um bebê, com tamanho de bebê, com peso de bebê, toda molezinha. Ela é mole, é toda de silicone. Desculpa, eu falei antes que os filhos já estavam grandes. Ela tem Isso. uma bebê recém-nascida. Eu tenho uma recém-nascida. Essa ficará sempre recém-nascida. Então, assim, ó, que a gente pode demonstrar, sabe? E aí a Paula e o Rodrigo investiram nos bonecos. Como é que é o nome dos bonecos? São bonecos de simulação realística, né? Então, é um boneco que tu consegue fazer todas as manobras de reanimação. O boneco já teve aqui. O boneco não tem nome ainda. Tá sem nome ainda esse boneco. A minha boneca também não tem nome, eu tô com uma dificuldade. E essa parte também é abordada no curso da Vila Ninho, tá? Onde a gente ensina as manobras de desengasgo e reanimação, né? E é um curso bem completo para deixar a família mais segura, para ambientar mais essa família em torno desse bebê. E normalmente o casal ainda tá esperando o neném, né? Casais grávidos, né? E eles eles participam. Então, eles dão banho, eles trocam fralda, cuidam do coto umbilical. Já vivenciam participam realmente das aquela manobras, experiência, né? Claro, participam das manobras ali ativamente, né? Fazendo respiração, a manobra de reanimação. Então, é uma coisa muito legal. É um curso que ele demora de 2 a 3 horas, porque Sim, a mas gente totalmente completo,
respeita a demanda dessa família, né? Porque, claro, daqui a pouco a Ana tem uma demanda que a Joana não tem. E aí a gente fica ali, entendeu? Conversando. A avó tem uma pergunta, um questionamento, a gente responde. Então, é uma coisa muito completa, muito bacana, assim. É muito legal de ver esses cursos. E agora a nossa segunda modalidade, que é o que a gente veio anunciar aqui em primeira mão. Mais uma novidade aqui que a gente traz para o GestarCast. Que é para o pessoal ficar bem de olho nas nossas redes. Provavelmente em novembro, mais para o final do mês, teremos o nosso primeiro curso em grupo, tá? Então, a ideia também é fazer o curso bem completo, mas para mais casais, né? Aí o foco é o casal, né? Onde a gente também vai explanar todos esses tópicos aí. Eu lembro quando eu tava grávida, e às vezes a gente vê em filme americano, principalmente, né? As pessoas, os pais fazendo esses cursos de trocar fralda e coisa, e eu pensava, ai, que legal que se tivesse isso aqui, né? Então agora tem. Tá. Agora tem. Que show. E aí a gente vai fazer. É um número limitado, né? Sim. Por público, né? Porque a gente não tem um espaço muito grande. Então, talvez a gente consiga colocar 10 casais nesse espaço. Então, eu já tenho 4 meninas que já me chamaram perguntando quando vai ser o curso. Então, provavelmente, essas já estão... Então, se liguem que as vagas vão terminar rápido, que nem foi o curso rápido, de reanimação. de reanimação também foi muito rápido. É. Logo já abriu outra turma. Agora e de foi, outubro né? também lotou rapidinho. Então, fiquem de olho, porque final de novembro ali... A gente está com uma data mais ou menos 29, né, Paula? Mais ou menos alinhada ali. É um sábado. A gente vai fazer no sábado de tarde, que aí os pais conseguem estar junto também, Sim, né? sim. Se a mãe, né, não quiser ou não puder levar o pai, ou o pai não puder ir ou alguma coisa, ela pode levar algum acompanhante, né? Que ela Sim, às vezes é uma Diva, babá, é uma diva, alguém que vai alguém. estar... E sempre lembrando, né, Ana, que esses cursos são recheados de brindes sensacionais, né? Sempre Então, maravilhosos, a gente já maravilhosos. tem aí uns 2 brindes engatilhados que realmente valem tudo, assim. É muito legal. A gente tem bom. parceiros Gurias, ótimos. Que maravilha, assim, a minha total admiração, como eu disse, eu adoro pessoas pioneiras, né? Então, quando surgiu a ideia do Planinho de Gurias, a gente precisa conversar, a gente precisa trazer isso para dentro do GestarCast, porque além de ser um tema super importante e algo totalmente... A gente que trabalha com gestante, com família, sabe como é bom a gente conseguir promover essa tranquilidade, esse acolhimento, um ambiente, né? Realmente para essa criança se desenvolver no seu lar ali com mais conforto e com mais tranquilidade. Então, ter a opção de um tratamento em casa, com todo amor e carinho, né? Com profissionais realmente com esse olhar atento, acolhedor, muito diferente do que a gente vê em hospitais, às vezes, de outros profissionais que têm aquele ambiente mais frio, né? Que vocês nem falam com a mãe direito, não entendem aquela mãe, né? Isso, às vezes, até nem só em hospitais, até em consultório, a gente vê, às vezes, fala umas coisas para as mães. Poxa, parece que não se dá conta que essa mãe está vivendo um puerpério, né? Que, enfim, então é muito diferente. Fiquei muito feliz mesmo de vocês conseguirem na agenda, que eu sei que estão numa loucura, esse espaço para a gente estar aqui falando sobre. Desejo, assim, ó, todo o sucesso do mundo para vocês, que tenho certeza que já está sendo sucesso. Então, rede da Vilaninho, @Vilaninho. Isso aí. Vilaninho com 2 L's. Exato. Sigam, tá? No Instagram, @Vilaninho com 2 L's, para vocês ficarem por dentro de tudo. Chamem as gurias lá que precisar no direct. Lá tem o número do WhatsApp da Vilaninho também. Linka direto. Né? Para dúvidas, para informações, que eu tenho certeza que vocês vão ter todo o suporte, assim, ó, da melhor qualidade possível. Muito obrigada mesmo, gurias, pela presença de vocês mais uma vez. Nós que agradecemos o espaço. Famílias, vocês não precisam estar sozinhos nesse momento. Tenham acolhimento na Vilaninho, chamem a gente, conversem. Nós temos vários serviços. Agora, os nossos carro-chefes é a fototerapia domiciliar e o teste da bochechinha, mas a nossa ideia é expandir isso aí, tá? Tá só começando, Tá né, só Paulo? começando. Depois a gente vai ter o teste do pezinho, né? Que na verdade a gente já tem, mas está faltando uma parte mais burocrática, assim, Detalhes, né? Uma parte mais burocrática que a gente precisa alinhar. Então a gente ainda não começou as coletas, mas logo a gente vai estar aí com as coletas. Lembrando que o telefone da Vilaninho, ele está disponível, o WhatsApp, né? E telefone mesmo. Sempre quem responde vocês, ou sou eu, ou é a Paula, ou é o Rodrigo. A gente não tem um secretário, então vocês vão estar sempre falando com um de nós 3. Nem robô. Nem robô. O que eu acho que é fundamental, né? Que é um atendimento bem pessoal ali, eu acho legal. É a nossa proposta, né? Algo que bem a gente, humanizado. que a gente siga assim, né? E que as famílias possam contar com toda essa diferenciação que a gente está trazendo, com toda essa inovação e
que tenha muito brilho por aí, né? Se Deus quiser. Com certeza vai ter. Agora eu vou conversar um pouco em particular aqui no off sobre o teste da bochechinha. Mas, gurias, muito obrigada então mais uma vez pela presença de vocês. Obrigada à nossa audiência amada. Que vocês tenham uma ótima semana. Fiquem ligadas, né? Me acompanhem lá no meu perfil, @AnaPaulaDiasCorrea, o perfil do GestarCast, @gestar.cast, para saberem, né, dos episódios, cortes, enfim. Compartilhem esse episódio, que eu tenho certeza que vai levar aí muita informação importante para as famílias também. Tá? Um beijo grande no coração de vocês. Se entrar em trabalho de parto, que Deus abençoe e tenha uma ótima hora. Beijo grande no coração e até um próximo episódio.